começo de conversa, né, eu acho louvável, né, uma autora brasileira ganhar tanto espaço entre os jovens e no mercado editorial, no mercado de livros, tá? Eu acho muito bacana isso, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem um público de leitores muito baixo, né? Muito baixo mesmo. E a maioria dessas pessoas, né, consomem mais literatura internacional do que nacional. E isso deve-se a muitos fatores que eu não vou discutir com vocês sobre isso, mas você ver uma autora brasileira, tá, que encantou e agradou o público jovem, que tem a possibilidade de seus livros irem até para a telona do cinema, tá? E é muito bacana isso, é muito louvável. Você ganhar espaço aí com o público é parabéns, tá? De parabéns mesmo. E eu fico muito feliz, né, que a autora brasileira esteja aí se destacando nesse ramo, né? Finalmente a literatura nacional vai ganhar aí destaque. Quando eu li, né, o livro, eu não sabia que era uma série de livros e eu não sabia que ela era brasileira, depois que eu fui descobrir. Eu não conhecia os outros, né? Eu nunca li nenhum dos outros livros, eu só li o 4º volume. Uma amiga minha comprou, então eu me interessei pela premissa e acabou que ele foi escolhido para ser o livro do Clube do Livro. Então eu tive que ler de qualquer forma, né? Mas eu estava completamente alheia ao que acontecia nos outros livros, tá? Então, basicamente, hoje será sobre a Prometida, tá? Mas assim, o que acontece nos outros 3 livros que vai influenciar no 4º? São livros independentes, tá? Você pode ler os outros sem nenhum problema de ficar sem entender a história, mas para explicar o que aconteceu, né? Existe uma garota chamada Sofia, que ela é do presente, que acaba descobrindo uma maneira de ir para o passado, e ela vai para o passado e muda muitas coisas, né? Muita coisa mesmo. Ela acaba se apaixonando por um cara chamado Ian lá do passado e modifica os acontecimentos, mas também ela acaba ajudando em muita coisa e ficando no passado. Influencia a chegada dela, né, os atos dela influenciam também na vida de outras pessoas, incluindo a protagonista do 4º volume, né, da Prometida, a Elisa. A Elisa é irmã do Ian, tá? E ela é o destaque nesse 4º volume. Os dois, o Ian e a Sofia, aparecem no livro, mas como coadjuvantes, tá? E a Elisa é irmã do Ian, ela também já tá muito influenciada pela Sofia, já tem ideias muito diferentes das moças que ela convive, né, no século XIX, da sociedade carioca do século XIX. Ela também já passou por uma viagem no tempo desastrosa e isso modificou muitas coisas na vida dela, tá? E ela conhece, enquanto adolescente, um carinha muito bacana chamado Lucas, que é aspirante à medicina, mas devido a um acontecimento muito desastroso, o relacionamento dos dois acaba se complicando e engrossando, tá? Ele viaja para a Itália para fazer umas pesquisas e passa 3 anos lá. E é isso que a gente sabe sobre ele no início do livro, né? Que ela é uma moça que tá noiva há 3 anos, espera por este noivo, as coisas não estão indo muito bem entre os dois, e a gente não sabe, né, a princípio, muita coisa sobre ele, a gente vai descobrindo à medida que a gente vai lendo, tá? Os acontecimentos não são exatamente da forma como eu tô dizendo pra vocês, é meio que ao contrário, a gente vai descobrindo tudo aos poucos, mas ela tá muito entediada com a vida dela, ela meio que não se encaixa nessa sociedade, tá? Ela é bem diferente. Até que o Lucas chega e os dois acabam se casando para cumprir protocolos de sociedade mesmo e para não causar mais confusão do que eles estavam causando e mais fofocas. Mas aí os dois, né, estão meio azedos um com o outro, né, estão bem complicados no relacionamento deles. Então ele pensa que ela ama outro e ela pensa que ele tem raiva dela, então os dois vivem naquela tensão, naquele embatimento durante o casamento inteiro, tá? Até pra se resolverem uma centena de páginas, enfim. Lembra muito Senhora, né? O relacionamento da Aurélia com o Fernando, os dois se amam, mas vivem naquela tensão, naquele mal-entendido. E o livro é basicamente isso, tá? Mas envolve muito mais coisas, como um mistério, um crime acontece, vai ter que ser resolvido esse crime, viagem no tempo e tal. Uma série de misturas de coisas, tudo atrelado a este romance.
Eu achei assim a premissa bacana, mas quando a gente vai lendo, né, o livro, né, da minha opinião, eu achei assim meio enxuto demais, sabe? Meio clichê. Eu achei um romance bem clichê mesmo, bem melzinho com açúcar, tá? Que não me agrada mais na idade que eu estou hoje, mas talvez quando eu tinha 15, 16, ia me agradar sim, talvez eu fosse gostar sim. A linguagem é facílima, que lembra muito fanfic, tá? Eu sou apaixonada por fanfics, então eu senti como se eu estivesse lendo uma. Então é bem básico, coisas que atraem mesmo o público jovem, né? O público adolescente vai gostar e vai se encantar de ler, porque é um romance bem atrativo, com linguagem bem fácil, apesar de enxuto, apesar de ser bem basicão mesmo. Outra coisa que eu me lembrei muito foi de romances de banca, né? Desses romances simplesinhos que vendem na Avon. Vocês se lembram da Vidente? Pois é, eu gostava muito quando eu era adolescente desses livros, até hoje eu ainda leio vez por outra. E é bem também, bem simplesão, bem clichêzão, tá? Mas é um romancezinho que é bem bacana, que entretém bastante. Me lembrou muito esses livros aqui quando eu tava lendo. E me lembrou muito também literatura clássica, tá? A própria Karina diz que a inspiração dela para escrever os romances, né? Os romances que ela tá escrevendo, foi os livros da Jane Austen. Ela é muito fã da Jane Austen, muito fã dos clássicos do século XIX. Eu já amei ela por isso, tá? Porque eu também sou muito fã da Jane Austen. E a gente vê muita influência de persuasão da Jane Austen lá no romance da Prometida, tá? Muito mesmo. Que é uma coisa que me incomodou, não o fato dela gostar da Jane Austen, claro, mas o fato que a sociedade, né, o espaço que ela constrói, né, da sociedade carioca, um espaço que ela imagina a sociedade carioca lá no livro que ela constrói, é muito parecido com a cidadezinha do interior da Inglaterra, por exemplo, que a gente nota claramente a influência dela, né, a influência desses clássicos na escrita dela, na compreensão do que ela tinha do século XIX e como ela construiu isso no livro. Quem é jovem, quem é adolescente, né, não vai se preocupar com isso, é claro. Ela também, do ramo das letras, não tem obrigação nenhuma de saber muitos fatos históricos e muitas curiosidades históricas que nós, historiadores, sabemos, tá? Mas eu acho que você cometer anacronismo, eu acho um erro grave. Mesmo que você use a tal licença poética, mesmo que você não queira aprofundar muitos temas polêmicos, mas eu acho que esconder coisas que aconteceu no passado, tá? Criar uma imagem do que foi do passado com base no que você vive hoje, eu acho um pecado não só com a história, mas também com os leitores, tá? Os jovens, né, principalmente, precisam saber o que houve no passado, tá? Eu acho que o livro tem muito mais credibilidade, muito mais formatação, muito mais substância quando ele tem esses detalhes, ele tem uma boa pesquisa histórica, principalmente livros que retratam o tempo do passado. E a Karina, ela acertou na mão na escrita, mas errou na mão quando ela foi fazer isso, tá? Porque não tem nenhuma pesquisa histórica para esse livro, tá? Ela comete muito anacronismo, ou seja, ela traz muita coisa do presente para uma sociedade do passado que nunca jamais existiu. Ela mesma diz no livro que excluiu a escravidão dos livros dela porque ela tem valores morais em relação a isso. Gente, naquela época não tinha valor moral em relação a isso, tá? Existe escravidão sim, e infelizmente ela era muito bem aceita e muito jovem, muito cara rico, a economia brasileira era sustentada por mãos escravas. É um fato negro na nossa história, um erro do passado, mas que jamais deve ser escondido, deve ser esquecido, tá? Porque é com esses erros que a gente aprende a construir um futuro melhor e a gente só fazer coisas certas porque a gente sabe o que aconteceu. Então, pra mim, isso é um erro grave, tá? Mesmo que ela não quisesse aprofundar sobre esses temas, mas poderia ter colocado eles ali, porque ia ter um melhor embasamento na história dela, ia mostrar que aquilo realmente existiu e que era uma realidade triste do nosso país. E não só isso, né? Eu senti que o entrosamento das pessoas não estava assim muito parecido do que
que nós historiadores contamos como século XIX, as mulheres lá eram muito mais independentes do que realmente eram no passado. Infelizmente o machismo dominava, o machismo ainda domina a nossa cultura e nunca deve ser esquecido e as coisas devem ser retratadas como realmente elas eram, tá? E esse foi a pior coisa que eu achei do livro, eu fiquei muito incomodada com isso e eu realmente espero que nos próximos livros ela pense em fazer uma coisa bem feita e faça uma pesquisa aí boa para poder ter aí uma maior credibilidade nos livros dela. E outra coisa, eu achei o livro muito longo para um romance que não tem muita premissa, tá? Que não tem muita coisa para acontecer. 476 páginas foi infinito para mim, tá? Embora a leitura fosse rápida, a gente lesse rápido o livro, eu achei desnecessário tantas páginas para construir. Mas quem já leu os outros livros, né, diz que ela evoluiu muito na escrita dela, tá? Então, eu só espero que ela tende a crescer. Enfim, eu achei bacaninha, tá? No sentido de entretenimento, para passar o tempo e para o Clube do Livro foi interessante, tá? Eu gostei bastante, assim, no sentido de romance, é bom a gente estar sempre lendo uma coisinha melosa, né, para satisfazer o nosso desejo, para passar o tempo é bom. No Scooby, né, que é a rede social dos leitores, eu dei 3 estrelas, né, que lá é bom. Então, vocês aí, por favor, coloquem nos comentários o que vocês acharam da Prometida, do que vocês acharam dos outros volumes, do que vocês acharam do que eu disse. Eu sei que muita gente vai me odiar, mas é a minha opinião, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.